Ainda dentro das considerações iniciais, duas chaves importantes para entender escatologia. Duas chaves. Você quer entender escatologia e ter um domínio razoável do assunto? Essas duas chaves que eu vou apresentar agora são imprescindíveis, que são na verdade 2 versículos bíblicos que você deve guardar e ter sempre à mente e no coração, sobretudo, aquilo que você lê nesses versículos. O primeiro está aí no nosso roteiro, Lucas capítulo 21, versículo 36, Lucas 21 e 36, e o segundo é Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, nós temos aí o que? Três aspectos gerais da segunda vinda. Veja que eu não disse arrebatamento, porque é uma coisa que nós já temos que começar a distinguir aqui para entender escatologia. Segunda vinda não deve ser confundida com arrebatamento. O termo segunda vinda é um termo que abarca vários eventos. A segunda vinda é um período aí de aproximadamente 7 anos. Isso é a segunda vinda. Irmão Ciro, como uma vinda demorar tanto tempo? Quanto tempo demorou a primeira vinda de Jesus? Mais de 30 anos. Uma vinda, foi só uma vinda. Então veja que o conceito de vinda deve ser marcado aí. Vinda não é apenas o arrebatamento. Segunda vinda de Jesus é o termo geral. Para a doutrina da segunda vinda, abarca vários eventos. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouco quais são esses eventos. Não é só o arrebatamento. O arrebatamento é apenas o primeiro evento, o evento que vai desencadear uma série de eventos. Mas nós estamos falando de segunda vinda. A primeira vinda de Jesus durou mais de 30 anos. A terceira viagem do apóstolo Paulo, só como a título de comparação, durou mais de 3 anos e meio, e foi uma viagem. Hoje em dia, se você falar, vou fazer uma viagem, eu vou para o Rio de Janeiro, e aí você fica 1 ano lá, a pessoa vai dizer, não, você não fez uma viagem, você se instalou no Rio, você se mudou para o Rio. No entanto, quando você estuda na escola dominical sobre as viagens do apóstolo Paulo, você vê lá sobre a primeira viagem, a segunda viagem, parece que Paulo foi, voltou, e foi tudo muito rápido. Não, na terceira viagem do apóstolo Paulo, somente na província da Ásia, Paulo ficou 3 anos, 3 anos instalado na província da Ásia, que tinha à época como capital Pérgamo, mas a sua cidade mais importante era Éfeso. Por isso que Paulo se instalou em Éfeso, porque ele fez de Éfeso o seu quartel-general, de onde ele pôde visitar toda a província da Ásia, e não somente a província da Ásia, mas a Ásia Menor, porque quando se fala de Ásia em geografia bíblica, você sabe que Ásia pode designar 3 lugares diferentes: o continente asiático, não é? O grande continente asiático, a Ásia Menor, que também é uma região grande, mas em comparação com o continente é menor, por isso que é chamada de Ásia Menor, e a província da Ásia, que está dentro da região da Ásia Menor, que tinha à época como cidade mais importante Éfeso. Então veja, Paulo, ele ficou somente em Éfeso, por assim dizer, 3 anos, mas foi uma viagem. Então quando se fala de segunda vinda, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu estou falando de Paulo, mas só como um paralelo para explicar o que eu estou falando sobre o conceito de segunda vinda. Porque às vezes a pessoa diz, como pode uma segunda vinda demorar tanto, e 7 anos, e etapas, e etc. Isso aí não entra na minha cabeça. Para mim vai acontecer tudo de uma vez só, num momento, e pronto, e o julgamento é tudo de uma vez só, e é uma ressurreição só. Cuidado, há muita gente que tem adotado essa maneira simplista de ver as profecias bíblicas, pessoas até que são eruditos, que eu respeito, mas quando nós olhamos para a Bíblia com todo cuidado, nós vamos ver que a Bíblia
A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse vai ser o meu princípio aqui ao abordar escatologia. Por isso que eu estou fazendo questão de chamar o nosso estudo de escatologia bíblica. Não é pedância da minha parte, porque alguém pode até achar: esse irmão está falando de escatologia bíblica, quer dizer que os outros estudos de escatologia que existem por aí não são bíblicos, só o dele que é bíblico. Não, eu estou fazendo de propósito, porque eu quero que você entenda que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você vai ver que tudo que eu apresentar aqui, uma característica desse seminário vai ser a Bíblia sendo tomada como base. Nós vamos também valorizar aí as escolas de interpretação, vamos citar o que cada escola diz, mas sempre trazendo os irmãos para a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está acima da teologia. A teologia é o que os teólogos dizem da Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então veja, esses dois versículos são importantíssimos: Lucas 21 e 36 e Apocalipse 1 e 19. Por que Lucas 21 e 36 é muito importante? Porque nesse versículo, está aí até no roteiro, os irmãos não precisam ler agora, mas depois os irmãos podem estudar em casa. Mas neste versículo nós temos três aspectos gerais da segunda vinda, os quais nortearão todo o estudo sobre a segunda vinda. Se você tiver isso como em mente, não é? Aliás, se você tiver isso em mente, firmado na sua mente, você vai ter até uma certa facilidade de entender determinados pontos. Então veja, quais são esses três aspectos da segunda vinda? O primeiro é a iminência. Quando nós falamos de segunda vinda, ou aquilo que vai desencadear os eventos relacionados com a segunda vinda, veja que o próprio Senhor Jesus, não fui eu quem falei, não foi nenhum erudito, mas o próprio Senhor Jesus falou de algo que é iminente. O que diz lá em Lucas? Vamos ler Lucas 21 e 36. Abra sua Bíblia por gentileza. Lucas capítulo 21, versículo 36. 21 de Lucas, versículo 36. Vigiai, pois, em todo tempo orando. Vigiai, pois, em todo tempo. Jesus não disse vigiai apenas de vez em quando, não, em todo tempo. Por que ele disse isso? Porque na verdade ele quis deixar claro que a segunda vinda é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Não é como muitos estão falando. Às vezes eu vejo aí, infelizmente, alguns formadores de opinião na internet, no YouTube, não é? Ou até em livros, dizendo: não se preocupe com a vinda de Jesus, ele não vai voltar tão logo, ele já demorou aí 2000 anos, vai demorar mais ainda, não se preocupe. Mas o próprio Senhor Jesus disse: vigiai, pois, em todo tempo, em todo tempo. Agora veja o que mais que ele disse: orando, para que sejais havidos por dignos de evitar. Veja aí o segundo aspecto importante. Qual que é o segundo aspecto? O propósito de livrar os vigilantes. Veja que Jesus apresenta a segunda vinda como algo que vai ser um livramento para aqueles que são vigilantes. É um livramento para que possais evitar. Na versão atualizada de Almeida, e em outras versões também muito respeitadas, em outros idiomas inclusive, o termo que aparece é escapar, porque é este o sentido das palavras de Jesus. Quando ele fala de evitar aqui, claro, não é que nós podemos evitar o que vai acontecer, mas evitar aqui no sentido de não participar. Veja como esse versículo é claro. Jesus disse: vigiai em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar ou de escapar. Jesus não disse que nós devemos participar, mas sim escapar, evitar. Veja, todas essas coisas que hão de acontecer. E aí vem o terceiro aspecto importante:
Qual é o terceiro aspecto? É a certeza de que tudo que Jesus falou na sua palavra a respeito das últimas coisas vai acontecer, porque ele disse, evitar todas essas coisas que talvez aconteçam, não, hão de acontecer, ele deu certeza. Então veja como esse versículo já apresenta aí 3 pormenores importantes, que são palavras-chave para você compreender escatologia. Se você tiver em mente que quando você estuda escatologia, você está pensando em algo que o seu início vai acontecer a qualquer momento, nós temos que estar preparados para isso, temos que estar vigilantes, porque ainda hoje, antes que eu termine essa palestra, a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Não é algo que você vai se preparar pensando, não, daqui a 5 anos eu vou me preparar porque eu quero estar pronto para o arrebatamento da igreja. Não, a qualquer momento, vigiai. Em outro lugar Jesus disse, vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então, meus amados irmãos, vigilância, porque a vinda do Senhor é iminente. Segundo ponto, ela tem como propósito livrar os vigilantes, é um livramento. Isso significa que se nós não formos vigilantes, nós vamos participar daquilo que Deus não quer que nós participemos. Há sofrimentos reservados para o mundo sem Deus, há juízos reservados para os adoradores da besta, não é para a igreja do Senhor. Por isso que a igreja tem que estar vigilante, para evitar, ou seja, para escapar dessas coisas que virão. E em terceiro ponto, nós temos a certeza de que isso acontecerá. Agora, ainda nesse ponto aí das considerações iniciais, e falando das chaves, nós temos aí um versículo que também é importantíssimo. Quem quiser entender escatologia, tem que ter esse versículo em mente. Que versículo que é? Abra aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Olha o que Jesus disse nos dois casos, tanto Lucas 21 e 36 como Apocalipse 1 e 19. Veja que eu estou citando apenas palavra de Jesus. As orientações que os irmãos estão recebendo nesse caso são orientações de Jesus, não sou eu estou aqui apenas sendo um instrumento para retransmitir, mas na verdade as instruções são do próprio Senhor Jesus. E o que diz aqui em Apocalipse 1,19? Observe o que o Senhor disse para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É interessante, irmãos, que quando a gente resolve estudar o livro de Apocalipse, a gente vai ler, claro. Eu, por exemplo, como pesquisador, por graça de Deus, eu leio todo tipo de literatura ligada ao livro de Apocalipse, várias escolas, e aí fica aquela discussão, quem tem razão? Será que é fulano? E existem pelo menos 4 escolas. Existe a escola futurista, a escola historicista, a escola idealista e a escola preterista. Cada uma dessas escolas vai lançar um olhar diferente para o livro de Apocalipse. A escola futurista, ela vai lançar um olhar pensando no futuro. Não, tudo que Jesus falou aponta para o futuro, é algo que ainda vai acontecer, e a pessoa fica esperando. Por quê? Porque ela toma como base a escola futurista. Mas a escola, por exemplo, historicista, ela vê o conteúdo do Apocalipse como um conteúdo que simboliza apenas certas épocas da história. Então a pessoa olha, por exemplo, lá para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor e tenta ajustar ali cada igreja dentro de um período da história. A pessoa pega algum evento que está lá em Apocalipse e diz: olha, isso está relacionado com a história, isso aconteceu na Idade Média, isso aqui está relacionado com algo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então a pessoa vê
o livro de Apocalipse dessa forma, porque a pessoa ela segue uma escola historicista. Mas há também outra escola, que é a escola idealista. A pessoa não vê o livro de Apocalipse como um livro de profecias. Não, a pessoa vê o livro de Apocalipse como um livro que apresenta a luta entre o bem e o mal, não é? E que a pessoa pode extrair ali algumas lições, mas o conteúdo não é profético e nem histórico, apenas é um livro que apresenta ali exemplos da luta entre o bem e o mal. Então a pessoa, ela segue a escola idealista, mas existe também a escola preterista. A escola preterista, ela tem uma tendência de olhar para o Apocalipse como que se tudo que está ali já se cumpriu, até o primeiro século. No primeiro século tudo se cumpriu. A grande tribulação, na verdade, aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, e assim por diante. Então veja, existem várias escolas, mas aqui eu vou provocar os irmãos, porque, como eu falei, aqui o meu assunto é escatologia bíblica. Eu respeito todas essas escolas, eu gosto de extrair o que é positivo em cada uma delas. Só que ante essas palavras de Jesus, o que Jesus disse aqui, será que eu vou ficar em dúvida ainda com respeito ao conteúdo de Apocalipse? É claro que não, porque Jesus foi claro. O próprio Senhor Jesus deu a João a divisão do livro de Apocalipse. É claro que naquela época o Apocalipse não estava dividido em capítulos e versículos, mas para nós hoje está, então fica até mais fácil. Mas quando você lê Apocalipse 1:19, Jesus deixa claro que o conteúdo de Apocalipse, na verdade, é tripartido. Primeiro, o que Jesus disse para João? João, escreve as coisas que tens visto. O que João tinha visto até aquele presente momento? É justamente o que está no capítulo 1. João estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, e ele viu Jesus ali em glória. Claro que ele viu de relance, porque ninguém conseguiria fixar os olhos em Jesus em glória, mas ele caiu como morto, e depois ele usou ali uma descrição, aqui usando elementos do mundo para nós entendermos, e ele começou a dizer: os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, a sua voz era como a voz de muitas águas, os seus pés eram como latão reluzente, e ele não suportou ali ver a glória de Deus, ele caiu como morto, mas Jesus estendeu para ele a sua destra, isto é, a sua mão direita, ele disse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que fui morto e agora vivo, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Era isso que era para João escrever inicialmente. Jesus disse: João, escreve as coisas que tens visto. É o que está no capítulo 1. Mas Jesus também disse: João, escreve as coisas que são, ou seja, aquilo que estava acontecendo com a igreja e estava diante dele. É o capítulo 2 e o capítulo 3. Agora veja, em seguida Jesus disse: escreve também as coisas que depois destas hão de acontecer. E aí você vai lendo o livro de Apocalipse. Quando chega no capítulo 4, o que diz o capítulo 4 de Apocalipse? Abra aí, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Claro que quando Jesus deu a revelação para João, e João escreveu o livro, não tinha capítulos e versículos. A divisão em capítulos e versículos é mais recente, aí aí do século XVI, não é? A divisão completa e depois. Por quê? Para ajudar na localização. Você já imaginou se a Bíblia não tivesse capítulos e versículos, e eu chegasse aqui diante dos irmãos e dissesse: irmãos, eu quero ler aquele versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aqui na minha Bíblia é página 1500. Aí dali a pouco o irmão diz: na minha Bíblia é página 2000, porque a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, tem algumas notas. E aí outro irmão: não, a minha Bíblia é página 500, que eu só tenho o Novo Testamento. Aí imagina a confusão, até os irmãos acharem o versículo. Então, graças a Deus que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Agora, lendo o Apocalipse, você vai lendo, vamos dizer que você está lendo pela primeira vez, e você leu as palavras de Jesus, lá em Apocalipse 1:19, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.
Quando você chega no capítulo 4, o que diz? Apocalipse 4, versículo 1: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Deus começou a revelar para ele, porque até então, até o capítulo 3, Jesus estava falando para João escrever qual era a situação das igrejas da província da Ásia, 7 igrejas que possivelmente foram fundadas pelo ministério do apóstolo Paulo, que são citadas aí no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, em sentido horário, a partir de Éfeso, em sentido horário. Então veja aí, no capítulo 4, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Meu irmão, você não precisa seguir escola nenhuma, futurista, historicista, idealista, preterista, para saber que a partir de agora, tudo que está em Apocalipse aponta para o futuro. Tudo que está em Apocalipse, a partir do capítulo 4, aponta para o futuro. É futuro, é futuro. Depois dessa, pois por que é futuro? Eu posso explicar depois melhor, mas veja, o livro de Apocalipse, segundo os principais entendidos no assunto, foi escrito foi publicado por volta do ano 90 a 95. Então veja, isso aí a maioria dos eruditos diz. Um ou outro vai divergir, mas a maioria e os principais eruditos não tem dúvida de que João foi o último apóstolo a morrer e que ele escreveu o Apocalipse por volta do ano 90 a 95. Quando que Jerusalém foi destruída? Ano 70. Agora, que sentido faria Jesus no ano, lá por volta do ano 90, dizer para João: escreve as coisas que depois dessas vão de acontecer, e começa a apresentar coisas terríveis, julgamentos terríveis, falando ali da destruição e etc, e pragas e tanta coisa. Não, mas isso já aconteceu no ano 70, 20 anos atrás, porque os preteristas vão dizer isso, que já aconteceu. Mas que sentido faria 20 anos depois Jesus dizer: João, escreve as coisas que hão de acontecer? Ainda não aconteceram, elas vão acontecer. Então veja como isso é uma chave para você entender o livro de Apocalipse. Só que deixa-me fazer uma explicação, é um parêntese que eu vou abrir, é um parêntese. Eu disse que a partir do capítulo 4, aliás, você vê a descrição já do arrebatamento, por assim dizer, porque a partir desse capítulo 4, você já vê a igreja no céu. Eu vou explicar depois. A primeira coisa que Jesus revelou para João é a igreja no céu. A igreja já aparece no céu aqui no capítulo 4. Irmão Ciro, eu pensei que a igreja só aparecia no céu no capítulo 19. Eu vi até uns críticos aí dizendo que os assembleianos, eles têm uma teoria mirabolante, porque eles falam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, só que a igreja só aparece no céu lá no capítulo 19, depois que foram mencionados todos os juízos, etc. Só depois que a igreja aparece no céu. Mas a pessoa que fala isso é porque não examinou o Apocalipse com cuidado. Porque quem examina Apocalipse com cuidado vai ver que logo no capítulo 4 a igreja já está no céu. Eu vou explicar melhor depois, mas para você já ir estudando, se você quiser, quando você chegar em casa hoje, se você quiser já estudar esse capítulo, se você tiver tempo, aí se mencionam os 24 anciãos. Anciãos aqui não é uma categoria angelical, como muita gente pensa. O termo no original é presbíteros. Nenhum anjo na Bíblia, nenhuma categoria de anjo na Bíblia é chamada de presbíteros. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Esses 24 anciãos não são anjos, não é uma categoria angelical. 24 ali é 12 mais 12, é uma alusão às 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. Isso é melhor explicado no capítulo 21 de Apocalipse,
quando se menciona a santa cidade, e se fala das 12 portas, e se fala ali do fundamento, e ali se diz claramente que ali aquelas 12 portas e aqueles 12 fundamentos aludem às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? 12 mais 12, 24, porque esse número é uma representação da totalidade da igreja, de todas as épocas, tanto a igreja daqueles que viveram no Antigo Testamento, porque você sabia que Abraão, Isaac, Jacó e Moisés fazem parte da igreja? Não, mas eles são Antigo Testamento, mas eles fazem parte da igreja, porque eles viveram olhando para Jesus, eles viviam sob a promessa do Messias que viria, e quando Jesus morreu, o sangue derramado de Jesus tem claro efeito retroativo. Aqueles homens e mulheres foram salvos pelo sangue de Jesus por antecipação, porque não existe salvação fora da obra redentora de Jesus. Ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Moisés, por exemplo, foi salvo pelo sangue de Jesus. Tanto é verdade que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4, que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E vai me dizer que Moisés não vai ressuscitar ali? Abraão, aqueles homens de Deus do passado, os heróis da fé que estão no capítulo 11, eles morreram em Cristo também, fazem parte da igreja. Então, com base em tudo isso, depois eu vou explicar melhor, você já olha a igreja no céu, logo no capítulo 4, aqueles 24 anciãos que têm coroas na cabeça, têm vestes brancas, tudo que Jesus havia prometido para a igreja, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vê no capítulo 4, coroa na cabeça, vestes brancas, sentados em tronos, porque Jesus tinha dito: ao que vencer, se assentará comigo no trono, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, não é? E a coroa da vida, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, aqueles 24 anciãos aparecem com coroa, aparecem com vestes brancas. Por quê? Eles representam, ou seja, Jesus revelou para João como será a igreja no céu. Aqueles 24 anciãos não é que já existe uma categoria que está no céu, não, ali é uma revelação que Deus deu para João de como será o céu no futuro, após o arrebatamento da igreja. Então a igreja já aparece no céu, logo no capítulo 4 de Apocalipse, não é? Então veja como essa chave é importante. Agora, é bom explicar também que entre o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 22, eu disse que tudo ali aponta para o futuro, mas você vai encontrar ali revelações parentéticas. Não sei que palavra difícil, nunca ouvi essa palavra, mas o conceito é bem fácil. Parentética lembra do que? De parênteses. Revelações parentéticas, ou seja, são parênteses que se abrem, porque se tudo está apontando para o futuro, há momentos em que ali há passagens da Bíblia, revelações que também falam de algo do passado. Por exemplo, a queda de Satanás. Nós não pregamos que Satanás levou consigo a quarta parte dos anjos? Onde que está escrito isso? Está em Gênesis? Não. Está nos Salmos? Não. Está nos Evangelhos? Não. Onde está? Está em Apocalipse. Apocalipse 12. Ah, irmão Ciro, mas Apocalipse 12, meu irmão não falou que aponta para o futuro? Aponta, mas tem ali uma revelação parentética. Qual é a revelação parentética? É a revelação em que ali se mostra, ali se apresenta, ali Satanás, quando ele, ali que é chamado de dragão, ele com a sua cauda, ele leva a terça parte das estrelas. Na simbologia, claro, profética, ali estrelas representando anjos, e a cauda de Satanás representando, claro, a sua astúcia. Com a sua astúcia, ele levou a terça parte dos anjos. Ali tem duas quedas de Satanás: a primeira que aconteceu no passado, e a segunda que vai acontecer por ocasião da grande tribulação. Porque hoje Satanás, embora ele tenha a liberdade até para agir na terra, segundo a permissão de Deus, mas ele age com limitação. Por quê? Porque ele é o príncipe das potestades do ar. A sua habitação não é aqui na terra, o seu trono não está na terra. Embora ele seja chamado príncipe desse mundo, ele é o príncipe das potestades do ar.
Ou seja, e a Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, isso significa que ele age com restrição. Ele tem acesso à terra, mas com restrição. Deus impõe limites. Na grande tribulação, quando diz lá em Apocalipse 12 que Satanás vai ser lançado na terra, significa que Deus vai dar permissão para o diabo agir na terra. Ele vai ter total liberdade para agir na terra, por permissão de Deus. Imagina se hoje Satanás, o mundo já é um caos, é verdade, muita coisa, mas Deus ainda restringe muita coisa. Agora você já imaginou se Deus tivesse dado liberdade maior? Eu não diria que o diabo na grande tribulação vai ter liberdade total, não vai ser total, mas ele vai ter uma liberdade maior, não é? Eu falei liberdade total, é um exagero, porque Deus, claro, está no controle de tudo. O diabo vai ter uma liberdade maior na grande tribulação do que ele tem hoje. Mas veja, falando de Apocalipse 12, já que eu citei, que é uma revelação parentética, ali quando aparece aquela mulher vestida do sol, não é? E há um dragão, que é o diabo claramente, e que quer tragar o filho daquela mulher que está grávida. Ela está com ânsias para dar à luz, e o diabo, o dragão, ele quer tragar o filho daquela mulher. Ele quer tragar. Só que o menino nasce, e quando o menino nasce, ele é arrebatado, ele é tirado da terra. E a Bíblia deixa claro que aquele menino é Jesus, porque ali diz que o menino vai reger o mundo com vara de ferro. Isso é uma alusão clara a Jesus, que vai dominar o mundo todo, vai reinar, não é? Então a alusão ali, o menino é Jesus. Agora veja, se o menino é Jesus, aquela mulher não pode ser a igreja. Por que não pode ser a igreja? Porque não é Jesus quem saiu da igreja, foi a igreja quem saiu de Jesus. Porque Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, estabelecerei a minha igreja. É a igreja que sai, por assim dizer, não é? Usando aqui uma força de expressão, é a igreja que sai de Jesus. É Jesus quem estabelece a sua igreja. Agora veja, isso é o que a Bíblia diz, não há o que contestar. Mas veja o perigo da pessoa estar presa a um sistema. Eu respeito todas as escolas, eu sou estudioso do assunto, então eu estudo todas as escolas. Eu estudo o amilenarismo, eu estudo o pós-milenarismo, eu estudo o pré-milenarismo, e dentro do pré-milenarismo você tem que estudar o dispensacionalismo, e o dispensacionalismo tem o dispensacionalismo tradicional, mas tem o dispensacionalismo progressivo. São escolas, mas veja como eu estou priorizando aqui no nosso estudo a Bíblia. A Bíblia, o que diz a Bíblia? O que Jesus ensinou? Está claro, irmãos. Apocalipse 12, a Bíblia diz que o menino, ele sai da mulher. Essa mulher não pode ser a igreja. Essa mulher então representa quem? Israel. Mas por quê? Só porque o menino sai dela? Também, mas tem outras descrições ali, outras características. Se você ler lá, por exemplo, abra aí rapidamente Apocalipse 12. Olha aí, Apocalipse 12, a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, que fala, é claro, da glória de Deus que envolveu Israel, tendo a lua debaixo dos seus pés, o domínio que Israel tem, não é? E uma coroa de 12 estrelas, 12 fala do que? Das 12 tribos de Israel. Isso na simbologia profética, é claro. E aí mais adiante você vai ver que o menino sai da mulher, não é? Veja aí, aqui fala do versículo 4, quando Satanás no passado levou a terça parte das estrelas, não é? Versículo 5: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então veja, isso é uma alusão a Jesus. Aí, claro,
quando Jesus foi assunto aos céus. Jesus cumpriu a sua obra e foi levado, não é? Ele foi assunto aos céus. Então, meus irmãos, eu estou fazendo essa explicação, por quê? Porque em Apocalipse 1:19 você tem passado, presente e futuro. O que Jesus falou: passado, as coisas que tens visto; presente, do ponto de vista de João, claro, as coisas que são; e futuro, as coisas que depois dessas hão de acontecer, ou devem acontecer. Mas você vai encontrar, entre o capítulo 4 e o capítulo 22, você vai encontrar revelações parentéticas, parênteses, como esse capítulo 12, porque esse capítulo 12 não fala só do futuro, ele fala do passado também. Ele fala da queda de Satanás, ele fala quando Satanás enganou a terça parte das estrelas, que aí representam, claro, os anjos. É aí que está em Apocalipse 12. Mas veja, a escola, do ponto de vista do Apocalipse, eu falei, por exemplo, das escolas, eu acabei citando o amilenarismo, o pós-milenarismo, que são escolas com respeito ao milênio. Mas veja, com respeito ao estudo do Apocalipse, existe, claro, a escola futurista, que eu citei também, a historicista, a idealista e a preterista. Independentemente dessas escolas, porque elas ficam brigando entre si, não, eu acho que já aconteceu, e a outra diz, não, vai acontecer, eu acho que não, outro diz, eu acho que não é uma coisa nem outra, eu tenho uma visão mais idealista, e Apocalipse na verdade mostra uma luta entre o bem e o mal, e tal, e em vez de nós ficarmos preocupados com essas discussões, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Claro que você precisa ter uma base também dessas escolas. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos brasileiros. Ó que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos e com Cristo reinaremos. Sua glória fruiremos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo está. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós